Olá, eu sou o professor Otto Oliveira, da UFABC, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o filo Ctenófora. Bom, os ctenóforos são um filo, grupo de animais marinhos, né, de corpo gelatinoso, o corpo geralmente translúcido, ou quase transparente, ou translúcido, né, com algum tipo de coloração, eventualmente, e são exclusivamente marinhos. O nome Ctenófora vem do grego kten, que significa pente, e fero, né, que significa portador. Então são aqueles animais que possuem ou que portam pentes. Esses pentes estão se referindo aos pentes ciliares, também conhecidos como quitenos, né, que a gente vai ver mais em detalhe ali para frente. A simetria do corpo dos ctenóforos ela é do tipo rotacional. Alguns autores chamam de birradial, mas talvez o termo rotacional seja mais interessante para definir essa simetria. Outra característica importantíssima do grupo é a presença de 8 fileiras de quitenos, né, desses pentes ciliares, né, estão presentes em pelo menos alguma fase do ciclo de vida dos ctenóforos. Pelo menos na fase larval, todas as espécies têm os quitenos. Tá? Também a presença de 2 tentáculos axiais opostos, providos de coloblastos, que são células, estruturas celulares especiais que ajudam na aderência da presa, tá? Para a captura da presa. Né? Um grupo especial dentro dos ctenóforos não possui esses tentáculos, mas isso é uma perda secundária, como a gente também vai ver lá para frente. Esses animais eles possuem larvas do tipo Cidipídia, né, que é formada a partir de uma clivagem holoblástica e birradial. Existem no processo embriológico dos ctenóforos, eles têm 3 folhetos germinativos, a ectoderme e a endoderme, e também um terceiro folheto, que é a ctenoderme, que vai dar origem, que seria análoga à mesoderme presente nos bilatéria, né, mas ela tem uma função, uma origem um pouco diferente, né, mas também vai dar origem a tecidos mesenquimais e musculares. Tá? O tubo digestório nesses organismos ele é um tubo completo, apresentando 2 poros anais, e a maioria das espécies é hermafrodita, com protandria presente em algumas espécies bentônicas, ou seja, elas desenvolvem os gametas masculinos primeiro, para depois desenvolver as gônadas femininas. Tá? Bom, existe uma diversidade enorme de formas nos ctenóforos, né? Como vocês podem ver por essas fotos que eu coloquei aqui, a característica que mais chama atenção é a presença dessas fileiras de quitenos. Geralmente elas têm algum tipo de iridescência, né, que é essa coloração por conta da luz. Então vocês percebam que essa fileira de quitenos está presente em praticamente todas as espécies. Aqui a gente tem uma espécie bentônica que na verdade não apresenta a fileira de quitenos na fase adulta, somente na fase larval. Bom, vamos começar falando então da simetria dos ctenóforos, né? Quando a gente olha para um ctenóforo, a primeira coisa que a gente deve tentar entender é o eixo oral-aboral, que é o principal eixo corporal deles, tá? O eixo oral-aboral vai ser definido por um lado, uma das extremidades a gente vai ter a boca, né? E na extremidade oposta a gente vai ter o órgão apical, né, com o estatocisto, que é toda a região sensorial do animal. Tá? Então, geralmente o órgão apical vai estar na extremidade aboral, né, ou próximo dela, e na extremidade oral, então, a boca. A partir desse eixo, se a gente vira o organismo e começa a observá-lo a partir da visão aboral, então vendo aqui o órgão apical no meio, a gente vai conseguir definir 2 planos de corte nesse animal. Um plano estomodial, que é o plano que acompanha o achatamento do estomodeu ou faringe, né? E o plano tentacular, que é o plano transversal a esse,
que cortaria as duas bainhas tentaculares, as duas saídas dos tentáculos, tá? Então, o plano estomodial e o plano tentacular são os planos corporais que a gente encontra nos quitenóforos, os planos de simetria. A grande diferença é que a gente não pode dizer que a simetria dos quitenóforos é simplesmente uma simetria radial, como acontece, por exemplo, em alguns quinidários, porque num quinidário, a partir do eixo oral a boral, você consegue fazer cortes em diversas posições e você vai ter duas metades iguais. Tá? No caso dos quitenóforos, não. A gente vai ter dois planos principais e as metades não vão ser iguais porque os poros anais eles estão deslocados diagonalmente no ângulo de 45 graus em relação a esses dois planos. Então, só para tentar entender um pouco melhor a simetria corporal dos quitenóforos, é como se eles tivessem uma simetria como a nossa, uma simetria bilateral, onde você parte o corpo no meio. A diferença é que no nosso caso, partindo do nosso corpo no meio, um corte sagital, a gente vai ter uma metade direita e uma metade esquerda. Um quitenóforo, se você fizer um corte sagital nele, você vai ter o que seriam duas metades direitas, por exemplo, ou duas metades esquerdas, tanto faz, né? E uma metade estaria junto com a outra, se juntaria com a outra virada no sentido contrário. Então, por isso que a gente chama essa simetria de simetria rotacional, certo? Aqui a gente vê uma espécie que é o Bolinopsis vitrea, uma espécie comum aqui na nossa costa brasileira, tá? E a gente consegue ver então o mesmo organismo aqui com fotos tiradas em diferentes ângulos, onde a gente vê a vista tentacular dele, ou seja, a vista em que a gente vê o plano tentacular, né? Os tentáculos eles vão estar nas duas laterais aqui, é como se a gente visse um corte pelo plano tentacular. Aqui a gente tem uma vista estomodial, como se a gente visse um corte no plano estomodial, onde a gente vê o estomodeu, o faringe dele aqui, ó, ela é bem alargada, né? Ela é mais fina lá próxima da região aboral, ela vai se alargando em direção à boca. E aqui a gente tem uma vista aboral, então a gente está vendo o organismo do lado oposto à boca, né? Onde lá no meio, né, a gente vai ter o polo apical, o órgão apical, que é o principal órgão sensorial dele, né? E daqui a gente vê sair, então, as fileiras de quitenos, né? As 8 fileiras de quitenos. As fileiras que estão mais próximas do plano estomodial, aqui está o estomodeu, então as que estão mais próximas do plano estomodial a gente chama de fileiras de quitenos subestomodiais, tá? E as que estão mais próximas do plano tentacular, que seria esse aqui, a gente chama de fileiras subtentaculares. Aqui a gente tem um diagrama que mostra um pouco melhor essa questão, então, e principalmente os elementos anatômicos, né, que formam um quitenóforo. Então, a boca, né, a gente vai ter o estomodeu, que vai ser toda essa parte da cavidade gastrovascular, né, em que o alimento entra em contato, que o animal entra em contato com o alimento inicialmente, né, para fazer a digestão. E o estomodeu ele vai se ligar a um infundíbulo, que é essa parte mais interiorizada, né, que vai se ramificar em vários canais. Tá? Além de canais que vão ligar essa base do infundíbulo com os tentáculos, a gente também vai ter canais que vão ligar com cada uma das fileiras de quitenos. E por baixo dos quitenos, por baixo das fileiras de quitenos, a gente vai ter canais que vão ser canais subestomodiais, se estiverem mais próximos do estomodeu, e subtentaculares, se estiverem mais próximos do tentáculo. Okay? E seguindo, então, o infundíbulo em direção à região aboral, a gente vai ter uma bifurcação dele para formar os dois poros anais, que ficam lateralmente aqui ao órgão apical. Aqui, olhando pela vista aboral, a gente vê o órgão apical, né? Os poros apicais, os poros anais, desculpa, em posições opostas e inclinados em relação tanto ao eixo estomodial, ao plano estomodial, quanto ao plano tentacular. Agora vamos olhar um pouquinho melhor essa estrutura sensorial dos quitenóforos, né?
Essa estrutura sensorial, então, que a gente chama de órgão apical, ela vai ter um estatocisto, um estatólito no meio, né? E vai estar ligada a uma série de inervações e cílios modificados, que são chamados de equilibradores ou balancins, né? Esses cílios vão estar ligados, então, a toda uma inervação que leva cada balancim leva a 2 fileiras de quitenos, né? Então, de tal forma que quando o organismo fica inclinado, quando ele fica com o corpo inclinado e a ação da gravidade, então, faz com que um desses balancins tenha uma percepção maior do deslocamento desse estatólito, né? Isso vai atuar sobre aquelas 2 fileiras de quiteno de forma a corrigir o corpo dele, a posição do corpo dele, em relação a posição que ele queira ficar, né, no meio, certo? Então, essa região é muito importante, porque aqui vão estar presentes não só esses órgãos sensoriais relativos ao posicionamento do organismo, a posição corpórea dele, mas também tem uma série de papilas ou micropapilas nessa região que a gente chama de campo polar, né, em torno do órgão apical, que vão também servir para perceber substâncias químicas presentes na água e por aí vai. Aqui a gente tem um quitenóforo um pouco diferente, então, né, que seria um Minemyopsis leidi, também uma espécie muito comum aqui na nossa costa. E aqui a gente tem uma representação, então, dessa espécie mostrando essas estruturas do corpo, né? A boca, então, vai ficar nessa posição aqui, que eu estou mostrando com o mouse, né? Aqui fica o estomodeu, né? No final, lá, mais aboralmente, já se liga com o infundíbulo. O órgão apical ele fica interiorizado dentro de um sulco, né? E aí vão ter as projeções dos 2 canais que vão levar aos poros anais, tá? Nesse animal, ele é um quitenóforo lobado, então ele vai ter essa estrutura aqui, essas 2 estruturas laterais mais próximas do eixo estomodial, né? E essas estruturas laterais, então, elas vão recobrir uma área que vai ficar em torno da boca, que ela é toda repleta de tentilas, né, que são pequenos tentáculos que vão servir, então, para capturar o alimento. À medida que esse animal vai nadando, então, a água vai passando por aqui e os pequenos copépodos, larvinhas de peixe, pequenos organismos do plâncton vão sendo capturados, então, por essas tentilas e vão sendo carregados para a boca para que ele se alimente, né? A gente tem a bainha tentacular presente no adulto do Minemyopsis, mas ele já não tem mais tentáculos axiais ativos. A alimentação dele é toda feita, então, com base nessas pequenas tentilas ao redor da margem oral, tá? Além disso, a gente tem uma estrutura aqui, que é uma estrutura alongada, conhecida como aurícula, que é uma estrutura alongada e toda ciliada também, e ela vai servir para fazer a movimentação da água próximo aqui da boca do quitenóforo, para auxiliar também na captura de alimento. Bom, vamos ver em detalhes algumas estruturas agora, né? A principal estrutura que dá nome ao grupo são os quitenos, né, os pentes ciliares. Esses pentes ciliares, eles são arranjados então em fileiras, né, como a gente pode ver aqui nessa foto de cima, né? Aqui a gente tem uma foto que mostra em detalhes e lateralmente, então, cada um desses pentes. Percebam que eles são flexíveis, e é importante que eles sejam flexíveis, porque a movimentação deles é que vai permitir que o animal se movimente, então como se fossem remos, né? E eles são compostos por um conjunto enorme de cílios justapostos. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra cada área central dessa é um cílio, né? Eles estão ligados entre si por lamelas de ligação, né? E aí esses cílios justapostos, então, é que vão formar essas placas ou pentes, né? Que com a sua movimentação, então, vão fazer com que o animal consiga se locomover no meio aquático, tá? É importante ressaltar que os quitenóforos são
os maiores organismos conhecidos que se movimentam ainda por movimento ciliar, tá? Que usam ciliatura para movimentação, para locomoção. Um tipo especial de cílios, de conjuntos de cílios nos Ctenófora, presente num grupo que são os Beroida, são os macrocílios. Tá? Os macrocílios, eles são conjuntos de cílios que vão formar pequenas estruturas que serviriam como dentes para esses organismos. Os beroídeos, como eu vou falar depois, lá para frente, essa espécie aqui, Beroi foscale, ele é um predador de outros organismos gelatinosos, outros ctenóforos, né? E para ajudar, então, a não só capturar e prender esses outros, as suas presas gelatinosas, mas também para já ir dilacerando a presa gelatinosa, ele tem esse conjunto, então, de dentinhos, que são os macrocílios, que estão arranjados em um tapete ao longo da margem da boca. Tá? Então, nesse caso dessa espécie em especial, esse tapete ele se prolonga para dentro do estomodeu. Em outras espécies ele está presente só bem na margem, assim. Mas então justamente esses cílios eles vão se movimentar jogando para dentro a estrutura gelatinosa da qual ele está se alimentando, né, da qual ele está capturando, e já vão quebrando essa estrutura gelatinosa da presa, então, para permitir a alimentação desse animal. Bom, a outra estrutura que é característica dos ctenóforos são os coloblastos. Os coloblastos, eles são estruturas celulares que estão presentes nos tentáculos, e a grande função delas é que os coloblastos é que eles produzem células secretoras de substâncias adesivas. Então, um conjunto bem grande de coloblastos presente num tentáculo permite ao ctenóforo se fixar, grudar na presa, né? Agarrar a presa, não permitir que ela se solte, e aí então o tentáculo vai levar essa presa até a boca do animal. Tá? Aqui a gente tem uma microscopia mostrando 2 tentáculos, e ao longo dos tentáculos então essas estruturas com pequenas molinhas e uma cabeça cheia de glândulas secretoras de material adesivo, que são os coloblastos, justamente. Bom, de que os ctenóforos se alimentam? A gente tem basicamente 3 tipos de alimentação diferentes de acordo com as espécies de ctenóforos. A grande maioria das espécies são carcinoplanctívoros, né? Vão comer elementos do plâncton, e na verdade do plâncton em geral, do microplâncton, mas principalmente crustáceos, né? Pequenos crustáceos como copépodos, misidáceos, larvas de diversos tipos de crustáceo. Algumas espécies também se alimentam de larvas de peixe, tá? Mas geralmente a base da alimentação desses que são planctívoros é principalmente de crustáceos, de crustáceos presentes no plâncton, né? A gente também tem algumas espécies que são gelatoplanctívoras, ou seja, que comem outros gelatinosos, em especial outros ctenóforos. É o caso aqui de um beroídeo, né? Que a gente vê aqui, ele está comendo um outro animal, um outro ctenóforo. E a gente também vai ter algumas espécies que são generalistas, como os ossiropsídeos, por exemplo, outros grupos também, mas são poucas espécies que são mais generalistas, e aí essas espécies vão comer tanto carcinoplâncton, principalmente elementos um pouco maiores do carcinoplâncton, quanto outros gelatinosos, outros quinidários eventualmente, né? E no caso desse grupo, por exemplo, aqui, ele vai se utilizar, então, não de tentáculos ou de tentilas ao redor da boca, mas sim de um muco que ele produz, de substâncias adesivas que ele produz nas margens desses lobos, que ele usa para manusear, então, e levar até a boca para se alimentar. Falando em alimentação de ctenóforos, a gente tem algumas curiosidades, né? Uma grande curiosidade é a forma de alimentação da Raquelia rubra, né? Uma espécie comum no Pacífico,
A raquelia ela é uma espécie predadora principalmente de hidromedusas. E o que ela come? Na verdade, ela come os tentáculos das hidromedusas. Então aqui a gente vê uma hidromedusa, em seguida aqui aparece uma raquelia e ela vai então se alimentando dos tentáculos dessa hidromedusa. O interessante da raquelia é que ela não só inibe o uso das quinidas da hidromedusa, ela não só inibe as quinidas de forma que elas não disparam, né, não disparam veneno na raquelia, como ela aproveita essas quinidas também. Então as quinidas da hidromedusa que ela se alimentou, ela consegue depois transportar para algumas partes do corpo de forma que ela usa as quinidas da hidromedusa para se defender também de eventuais predadores, tá? É o que a gente chama de cleptoquinidas, ou quinidas roubadas, né? Não é só esse grupo de quitenófilos que rouba quinidas de alguns quinidários, também tem alguns moluscos que fazem isso, mas é bem interessante. Inclusive, nessa videoaula eu não vou tratar propriamente da relação dos quitenófilos com outros filos de animais. Eu vou produzir um outro vídeo para falar sobre isso, porque é um tema bastante extenso, mas por algum tempo alguns autores colocavam os quitenófilos como um grupo próximo dos quinidária, imaginando que a raquelia talvez fosse um elo perdido, né, uma coisa intermediária entre um quitenófilo e um quinidária, justamente porque ela possuía as quinidas, mas na verdade as quinidas dela então são cleptoquinidas, são quinidas roubadas do quinidário do qual ela se alimentou. Ok, bom, e como todo organismo que se alimenta, o organismo tem que liberar os restos, né, da digestão também. Alguns autores tratavam os quitenófora como um grupo que tinha um tubo digestório fechado, né, já que é comum a gente ver quitenóforos que se alimentam de crustáceos, por exemplo, depois da digestão, eles soltam o que sobrou, a carapaça, né, dos crustáceos que não foi digerida, eles acabam soltando pela própria boca, né? Então isso dava a impressão de que a digestão deles, o sistema digestório era incompleto, né, fechado, e eles regurgitavam o que sobrava da digestão, assim como os quinidários fazem. Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Na verdade, eles têm 2 poros anais e esses poros anais são ativos, né? Só que eles não são ativos o tempo todo. Então, o animal forma uma estrutura temporária, uma abertura temporária desses poros anais, por onde ele libera então os restos ali da digestão temporariamente, tá? Agora, claro, né, os restos de digestão que não passariam pelos canais do infundíbulo, né, como pequenas carapaças de presas, aí sim eles vão regurgitar, vão soltar pela boca mesmo. Tá. Bom, muita gente pergunta, os quitenófilos são luminescentes? Sim, eles têm uma bioluminescência, né, como diversos outros organismos marinhos, ela é muito comum. Praticamente todas as espécies de quitenófilos são conhecidas por ter bioluminescência. A bioluminescência deles pode ser tanto na coloração esverdeada quanto azulada em alguns grupos, tá? Mas essa coloração que a gente vê em forma de arco-íris, incidindo principalmente nas fileiras de quitenos dos quitenófora, né, muito comum isso nas fotos, na verdade não é um processo de bioluminescência, mas sim de iridescência, né? É a quebra da luz branca, como acontece, por exemplo, num arco-íris, né? Então, assim como no caso de um arco-íris, então as pequenas partículas de água na atmosfera vão quebrar a luz, mostrando diferentes faixas do espectro luminoso. No caso dos quitenófora, a movimentação dos pentes ciliares, que são transparentes, né, também vão promover o mesmo efeito visual, né, o mesmo efeito físico. Então, parece que o bicho é colorido, mas isso só acontece quando ele está sendo iluminado, né. Em relação à reprodução, então, como eu já falei lá no começo,
A grande maioria das espécies de quitenóforas são hermafroditas, né? Vão desenvolver as gônadas, tanto feminina quanto masculina. Em alguns casos, as masculinas primeiro, as femininas depois. Mas a grande maioria é hermafrodita simultâneo, né? E geralmente, então, nos canais meridionais, por baixo das fileiras de quitenos, a gente vai ter geralmente um dos lados vai formar os gametas femininos, os óvulos, e o outro lado vai formar os gametas masculinos, né? O esperma. Tanto os óvulos quanto os espermatozoides, eles são liberados por poros genitais que ficam localizados entre os quitenos, tá? Abaixo da fileira de quitenos, né? A partir do momento, então, que eles estão fazendo a liberação de gametas, a própria batida dos quitenos para a locomoção deles faz com que a movimentação dos quitenos ajuda na saída desses gametas, né? E na dispersão desses gametas também. Embora não seja... geralmente a liberação dos gametas ela ocorre primeiramente os gametas femininos e depois os masculinos. Seria talvez uma estratégia para evitar a autofecundação, embora nem sempre isso funcione, às vezes a autofecundação acontece sim, e em casos mais raros podem ser observados pequenos ovos gelatinosos já em fase avançada de desenvolvimento, já até com pequenas larvas cidipídeas dentro desses canais, então, dos quitenóforos. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links com vários outros vídeos curtos que mostram alguns desses detalhes que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Bom, a partir da fecundação, então, a gente tem um desenvolvimento que acontece da forma através de uma clivagem holoblástica, né, e uma clivagem radial. Sendo que no caso dos quitenóforos, a clivagem radial deles, já com 4 células apenas, a gente já tem uma definição então do que vai ser futuramente o plano estomodial, o plano faríngeo e o plano tentacular, né? O desenvolvimento chega até a fase de blástula, né? A blástula já se diferenciando então para formar a pequena larva cidipídea, né? O blastóporo dando origem à boca, no caso então desse grupo. Aqui a gente tem uma microscopia de fluorescência mostrando um terceiro folheto germinativo que ocorre apenas nos quitenóforos, né? Além da ectoderme e da endoderme. A ectoderme está mais clarinha aqui, a endoderme está bem esverdeada. A gente vai ter esse folheto intermediário que é homólogo, análogo, desculpa, à mesoderme dos bilatéria, né? Mas tem uma formação completamente diferente. Então, os autores mais recentes estão chamando esse folheto germinativo de quitenoderme, né? Por ser específico dos quitenóforos. E o desenvolvimento, então, chega então a produzir uma larva cidipídea, isso independente do grupo, da espécie, todas as larvas são muito, muito parecidas, né? Nessa fase. Elas geralmente vão estar envoltas em um ovo gelatinoso, né? E lá dentro a larvinha cidipídea, ela já vai ter as fileiras de quitenos, né? Já vai ter o órgão apical que ele é bem grande em relação ao tamanho geral da larva, né? Depois o organismo vai se desenvolvendo e o órgão apical na verdade quase não cresce, é só o organismo em si. E na grande maioria dos grupos, com exceção daqueles que não apresentam mesmo tentáculos na fase adulta, a gente já vai ter o desenvolvimento de tentáculos axiais que vão servir para a captura de alimento dessa larva a partir do momento em que ela sair, eclodir do ovo, então, e entrar para o ambiente pelagial, né, para o plâncton em geral. Só para ilustrar aqui o ciclo de vida de uma das espécies, né, a gente tem aqui o Menemiops slade, espécie bem comum na nossa costa, e o Menemiops slade, então, a partir do momento que a gente tem a larva cidipídea, né, essa larva se desenvolve ela continua mais ou menos com o mesmo formato, mas já vai crescendo de tamanho,
e chega até cerca de 5 milímetros num formato ovoide, né, com 2 tentáculos axiais bem longos, né. Em certo momento essa larva então começa a desenvolver aquilo que vão ser os lobos, né, essas estruturas laterais próximas da boca, as aurículas, até chegar a um ponto em que essa estrutura já está bem desenvolvida, as tentilas em torno da boca, na margem da boca também já estão bem desenvolvidas, e aí ele já perde os tentáculos axiais, porque a forma de alimentação ela vai mudar, então deixa de ser uma alimentação digamos assim, passiva, né, por pescaria, em que os tentáculos ficam estendidos e aí, quando eventualmente algum copépodo esbarra no tentáculo, ele fica preso e aí é trazido para a boca, para uma alimentação mais ativa, onde a própria natação dele, por meio das fileiras de quiteno, vai fazer com que esses organismos planctônicos vão ficando retidos nessas tentilas ao redor da boca. Tá? E aí que a gente tem já um adulto grande, né, de Mnemiopsis. Falando no Mnemiopsis, então, eu aproveito aqui para falar um pouco da importância ecológica e econômica desses bichos, dando um exemplo, então, no caso da espécie Mnemiopsis leidi. Né. O Mnemiopsis ele é uma espécie que ocorre desde o norte, do extremo norte dos Estados Unidos, no Atlântico, né, desde o norte dos Estados Unidos, próximo da fronteira com o Canadá, até mais ou menos metade, a região central, mais ou menos, da Argentina. Né. Ele ocorre naturalmente em toda essa área, né, principalmente em regiões, o ciclo de vida deles, só retornando aqui então, toda essa fase inicial do ciclo de vida ocorre principalmente em estuários para essa espécie, tá? E aí os pequenos adultos vão para águas abertas, né, águas oceânicas mais abertas, e lá eles ganham um tamanho maior, mas geralmente são fases de dispersão, que vão até outros estuários. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui no ciclo de vida do Mnemiopsis, é que essa espécie, nessa espécie já foi observada que muitas vezes a fase de larva, ainda, não uma larvinha pequenininha, recém-eclodida, mas uma fase de larva em torno de 5 milímetros de comprimento, ela já é capaz, às vezes, de produzir gametas, né? E quando ela já produz gametas, ela consegue encurtar o ciclo reprodutivo. Então, muitas vezes, o ciclo nem chega até a fase lobada, né? A fase com os lobos desenvolvidos. Às vezes, o ciclo dentro dos estuários, por exemplo, pode ocorrer simplesmente com essa fase larval, então, mais adiantada, já produzindo gametas. Tá? Então, como eu disse, a espécie ela é endêmica do Atlântico ao longo da costa das Américas, né? E nos anos 80, início dos anos 80, a espécie apareceu no Mar Negro. Acredita-se que ela tenha sido levada para lá, que ela tenha sido introduzida, levada em água de lastro de navios, né? A gente sabe que os navios, quando eles param num porto, descarregam, quando ele vai sair descarregado, geralmente ele enche o seu laço, o reservatório de laço de água naquele porto onde ele está, né? Para o navio não ficar muito desbalanceado, né? E aí ele navega até um outro porto, lá ele solta essa água e aí ele vai carregar, por exemplo, de novo, né, com carga que vai ser carregado para outra região. Nesse transporte de água que os navios fazem, por meio do lastro, né, do balastro, acabam transportando alguns animais marinhos. E aparentemente foi esse o caso do Mnemiopsis. No início dos anos 80, então, o Mnemiopsis chegou até o Mar Negro. Nesse período, o Mnemiopsis ele encontrou um ambiente já bastante eutrofizado. Então, o crescente número de lavouras em torno do Mar Negro, despejando defensivos agrícolas e fertilizantes nitrogenados, faz com que todo esse material seja carregado, então, pelos rios, pelas chuvas, para o Mar Negro. E esses fertilizantes, eles permitiram uma proliferação muito grande de algas no Mar Negro. Então o ambiente do Mar Negro nesse período já estava muito desbalanceado. E o Mnemiopsis encontrou uma condição ideal para viver ali, né?
Lembrando também que a água no Mar Negro ela tem uma salinidade em torno de 16, 17 partes por mil, enquanto que a água oceânica, tanto do Atlântico quanto do Mediterrâneo, é em torno de 35 a 36 partes por mil. Né? Então, o Mar Negro, para eles, seria algo parecido com o ambiente estuarino, né? Um ambiente onde eles se reproduzem naturalmente. Em 87, essa espécie já estava sendo reportada largamente dispersa pelo Mar Negro. Em 89, foi reportada uma superpopulação de Mnemiopsis. E aí tem um outro detalhe, né? O Mnemiopsis ele se alimenta não só de plâncton, mas também de larvas de peixe. E ele começou a competir muito com as anchovas, que era o principal tipo de peixe presente no Mar Negro e utilizado na pesca no Mar Negro, né? Então, ele não só comia a mesma coisa que as anchovas, porque as anchovas também são planctívoras, né, também se alimentam do plâncton, mas também se alimentava das larvas das próprias anchovas. De forma que, em 89, houve uma quebra geral da indústria pesqueira, praticamente desapareceram as anchovas do Mar Negro, com a explosão populacional do Mnemiopsis aqui. Um prejuízo calculado aí de alguns bilhões de dólares, tá? E nesse período também o Mnemiopsis já estava sendo encontrado no Mar de Azov, que é um mar contíguo ali ao Mar Negro. Em 93 já era reportada a espécie em outras áreas adjacentes, já no Mar Mediterrâneo também, mas lembrando que a salinidade no Mediterrâneo já é uma salinidade bem mais alta, então ele estava mais presente próximo de áreas de estuarinas, próximo da desembocadura de rios no Mediterrâneo, nessa parte do Mediterrâneo. Né? Em 95, o Mnemiopsis foi introduzido também no Mar Cáspio. Existe toda uma ligação de navegação entre o Mar de Azov e o Mar Cáspio. Né? Navios passam por canais aqui, né? E também, aparentemente, a espécie foi introduzida aqui por meio de água de laço também. Ao mesmo tempo, voltava a ter uma explosão populacional do Mnemiopsis no Mar Negro e agora também no Mar de Azov. Né? Em 97 também apareceu pela primeira vez no Mar Negro o Beroi ovata, que é outra espécie de quitenófora, também presente aqui na costa das Américas, e é um predador nativo, né? Aqui na região nativa, ele é um predador comum do Mnemiopsis, né? Um predador muito ativo de Mnemiopsis. Então também essa espécie foi introduzida aparentemente também ao acaso, e a partir do momento em que ela apareceu no Mar Negro, ela passou a fazer um controle populacional do Mnemiopsis nessa área, tanto no Mar Negro quanto no Mar de Azov. Enquanto o Beroi ovata fazia o controle populacional aqui no Mar Negro e no Mar de Azov, no Cáspio o Mnemiopsis se alastrava. A diferença é que a salinidade aqui é em torno de 16 partes por mil no Mar Negro, 15 partes por mil no Mar de Azov, e no Cáspio é de apenas 11 partes por mil. E nessa salinidade de 11 partes por mil, mesmo sendo uma salinidade relativamente baixa, o Mnemiopsis teve muito sucesso e também chegou a ter uma explosão populacional em 2016. Tá? Vários pesquisadores na época, especialmente os pesquisadores iranianos, estavam buscando uma forma de tentar introduzir o Beroi ovata no Mar Cáspio para fazer o controle populacional, assim como ele fez no Mar Negro e no Mar de Azov. No entanto, a salinidade aqui era baixa demais para o Beroi ovata. Eles não conseguiam reproduzir o Beroi ovata nas condições nas condições ambientais do Mar Cáspio. Né? Depois disso, o controle aqui passou a ser mais ambiental pelos invernos um pouco mais rigorosos, mas ainda assim, ainda hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de Mnemiopsis presente no Mar Cáspio. Ao mesmo tempo, simultaneamente, lá em 2005, o Mnemiopsis apareceu pela primeira vez no fiord de Oslo, na Noruega. E nessa época foi um choque, né? A comunidade científica aqui do norte europeu ficou muito preocupada, porque se ele fez aquele estrago todo no Mar Negro, ele poderia fazer também aqui. Né? A indústria pesqueira aqui, principalmente do bacalhau, ela é muito forte
em todo o Mar do Norte, né, e também no Báltico, e houve essa preocupação então de que o Mnemoniopsis pudesse se alastrar rapidamente e ter explosões populacionais nesse sistema então do Mar do Norte e no Báltico. De fato, ele se alastrou. Em 2016 ele já aparecia em várias áreas. Em 2018 ele já estava presente em vastas áreas do ambiente do Mar Báltico, inclusive sendo capaz de sobreviver aos invernos rigorosos, né? A espécie, o Mnemoniopsis, ele é uma espécie extremamente bem sucedido em diversas condições ambientais. Ele consegue viver em água, em variações de temperatura de água que vai de 1 grau a 35, 36 graus. Consegue se reproduzir nessas condições, consegue viver em salinidades quase próximas de zero, né, nas áreas mais para dentro dos estuários, até salinidades oceânicas de 36, 35 partes por mil. Então, além disso, o bicho é hermafrodita, então você só precisa de uma larva e ela já é capaz de reproduzir, dar origem a liberar centenas, às vezes milhares de ovos a cada 24 horas. Então, é um organismo que consegue se reproduzir muito rápido e consegue invadir muito rapidamente ambientes em que são propícios à sua presença, né? A diferença aqui na ocupação, então, do Mar do Norte e no Báltico é que o Mnemoniopsis ele encontrou outros potenciais predadores, né? Outras espécies de beroídeos, como Beroi cucumis, Beroi gracilis, e também algumas espécies de águas-vivas, né, de medusas, têm sido capazes de manter um controle populacional no Mnemoniopsis, no Mar do Norte e no Mar Báltico. Tá? Agora, atualmente, a espécie já se dispersou a tal ponto que essas populações que invadiram aqui, essa população que invadiu o Mar Negro, se espalhou para o Cáspio, se espalhou aqui para o leste do Mediterrâneo, ela hoje já chega até a região do Estreito de Gibraltar, enquanto que aquela população, aqueles invasores lá do Mar do Norte, do Báltico, também foram se dispersando por estuários ao longo da costa e hoje já estão aqui em algumas áreas da Espanha. Em breve é muito possível que essas duas populações diferentes se encontrem em estuários, mais ou menos em Portugal ou na Espanha, né? Então, isso é para tentar mostrar um pouco do que embora sejam animais bonitinhos e aparentemente inofensivos, né, eles podem sim causar grandes estragos ecológicos e econômicos, né, quando se dispersam por ação antrópica, né? Então o homem levando, mesmo que sem querer, esses bichos para outras partes do mundo. O caso do Mnemoniopsis é muito emblemático e foi um dos grandes casos de bioinvasão marinha que levaram aos protocolos internacionais de navegação a mudarem de forma que hoje é muito mais rígido o controle da água de lastro, né? Um navio que sai de uma região para outra, ele não pode mais levar a água do porto onde ele estava. Ele pode carregar de água no porto, mas quando ele atinge alto mar, ele tem que soltar essa água em alto mar, recarregar com a água do mar, com a salinidade diferente daí, né? E aí soltar próximo do destino final, recarregar e aí só soltar no destino final, de forma que minimiza esse problema de bioinvasão marinha para as diferentes regiões do mundo. Mas no caso do Mnemoniopsis aqui, um bom estrago já foi feito, né? Bom, voltando aqui então um pouco para a biologia dos Ctenófora. Os Ctenóforos são um grupo bastante antigo, né? Assim como vários outros filos animais, eles são reportados desde lá do meado do Cambriano, né? Cerca de 540 milhões de anos no passado, em torno disso, né? Uma coisa interessante que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é que alguns fósseis de Ctenóforos mais antigos, eles apresentavam fileiras de quiteno em múltiplos de 8. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma representação do que seria um quiteno rabidotus, né, uma espécie fóssil, e essa espécie ela tem 24 fileiras de quitenos arranjadas em 8 trincas de fileiras de quitenos, né. Uma outra espécie reportada recentemente
para a China, também datando de cerca de 518 milhões de anos no passado, no finalzinho já do Cambriano, também apresenta o que parecem ser trincas de fileiras de quitenos, então devem ser 24, como no caso dos quitenorrábitos, né? Esses são alguns dos fósseis mais antigos conhecidos de quitenóforo, né, mostrando que o grupo também já era bastante diverso lá no Cambriano, né, e resiste até hoje. Embora a diversidade hoje não seja uma diversidade relativamente alta, né, a gente tem só em torno de 120 espécies no mundo todo, mas eles estão presentes em vastas áreas, em todos os oceanos. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da diversidade dos quitenóforos, né, da sistemática, da taxonomia desse grupo, né. A taxonomia tradicional que eu estou mostrando aqui do lado direito, né, ela divide o filo em duas classes, a classe nuda e a classe tentaculata. A classe nuda com uma única ordem, que são os beroídeos, e a classe tentaculata com 6 ordens diferentes. Então, tentaculatos seriam aqueles quitenóforos que têm tentáculos, nuda os que não têm tentáculos, né. No entanto, os estudos de filogenia do grupo têm demonstrado, de filogenia molecular, feitos com base principalmente no 18S, mas também algumas filogenias mais recentes, baseadas em filogenômica, né, tem demonstrado que vários desses grupos colocados aqui na classificação tradicional não são grupos monofiléticos. Então, por exemplo, os tentaculata não são um grupo monofilético, né, porque os beroída, né, que seria uma ordem, na verdade, eles são um grupo irmão de duas famílias que antes eram colocadas em Sidipida, né, de forma que os tentáculos eles não estão ausentes desde o início, né, eles, na verdade, eles perderam esses tentáculos secundariamente, né. Dentro dos antigos tentaculata também, a própria ordem Sidipida, que é aquela que reuniria os quitenóforos que se assemelham à larva, né? Então tem aquela forma ovoide, globular, com 2 tentáculos longos, mesmo na fase adulta. Os Sidipida também não são um grupo monofilético, várias famílias de Sidipida caem em regiões diferentes do cladograma, né? Como os Raquelide, Driodoridde aqui, os Pleurobaquide, Puquide aqui, os Lampeide aqui mais para baixo e os Mertenside e os Euplocamide, né? Todas essas são famílias do que seriam o Sidipida, que na verdade estão dispersos ao longo da árvore, mais aceita atualmente dos quitenóforos. Isso aqui é uma árvore de consenso, tá? E com base então nessas últimos estudos filogenéticos feitos com quitenóforo. Da mesma forma também a ordem lobata, que é uma ordem um grupo bem diverso de quitenóforos que possuem aqueles lobos, né, aquelas projeções orais, também não é um grupo monofilético. Hoje, alguns grupos que estavam dentro de lobata, como os Ossiropside, por exemplo, já caem fora, de forma que essa taxonomia tradicional a gente pode descartar. Tem uma nova proposta que está vindo aí, em breve vai estar sendo publicada, já com uma ordenação que reflete essas relações de parentesco mais robustas que estão sendo, às quais a gente está chegando agora nos últimos estudos filogenéticos. E para apresentar um pouquinho os grupos, então, vamos começar aqui com os beroídeos, né? Os beroídeos são aquele grupo de quitenóforo que não possui tentáculos, o único grupo que não possui tentáculos. Eles têm uma boca bem alargada e eles são gelatotróficos, eles comem outros organismos gelatinosos, em especial outros quitenóforos, né? Eles têm uma boca bem larga e um estomodeu bem largo. O estomodeu ele ocupa a maior parte, grande parte do corpo, e quase 90% do corpo, do interior do corpo, é ocupado então pelo estomodeu, para que ele consiga capturar a sua presa, que às vezes chega a ser maior do que ele, né? Ele consegue engolfar toda essa presa e digeri-la. Os Raquelídeo, aqui no lado esquerdo, e os Driodorídeo, aqui do lado direito, são grupos que também possuem o estomodeu bastante alargado. Os Raquelídeos são muito, muito parecidos com os beroídeos, com a diferença de que eles possuem a bainha tentacular e possuem tentáculos, sim. Mas esses tentáculos, eles
praticamente não são utilizados para alimentação, já que o hábito alimentar deles é muito parecido com o dos beroídeos. Tá? Como a gente viu lá atrás a espécie a Raquelia rubra, que come tentáculos de cnidários. Né? Os driodorídeos também possuem uma boca alargada, não tão alargada quanto dos beroídeos ou dos raquelídeos, e também possuem um estomodeu bem alargado, também se alimentam de outros gelatinosos, embora tenham tentáculos. Esses tentáculos também não são ativos na captura de carcinoplâncton. Tá? Aí a gente entra nos lobados, então, que são aqueles ctenófilos que possuem as projeções orais, que são os lobos. Né? Aqui a gente já entra num grupo que se alimenta de carcinoplâncton, principalmente. Né? E uma coisa marcante desse grupo é a presença das tentilas, então, ao longo da margem oral. Né? A margem oral do Menemiopsis, por exemplo, então, uma das espécies de lobado, ela é bem alargada e a gente tem essas tentilas presentes até a base do lóbulo, já quase na região aboral do organismo. Né? Os cestídeos, embora não tenham lobos, como os lobata, eles têm uma margem oral bem alongada. Né? Então, eles são muitíssimo achatados no eixo tentacular, né? Mas muito alargados no eixo estomodial, né? Principalmente para os lados, formando uma espécie de fita. Né? São os chamados, a espécie Cestum veneris é conhecido como cinturão de Vênus, e talvez sejam os maiores ctenófilos conhecidos. Alguns adultos desses aqui chegam a 1,5 m, quase 2 metros de comprimento. E ao longo de toda a margem oral, toda a margem da boca, no caso desse bicho está nessa posição, toda a margem oral ela é repleta de tentilas, assim como acontece na margem oral do lobado, de forma que ele vai capturando então o plâncton com essas tentilas e carregando até a boca na região central. No outro lado da fita, então, é que a gente vai ter, na região aboral, aqui no caso, é que a gente vai ter 4 fileiras de quitenos bem alongadas e 4 bem curtinhas, mais próximas aqui da região do infundíbulo do estomodeu. Outro grupo aqui que está próximo dos lobados e dos cestidas, né, são os Thalassocalícida. Né? Os Thalassocalícida, eles também vão ter tentilas na margem oral, mas eles têm um corpo achatado, mais achatado na verdade no eixo oral aboral, né? E formam um disco, como se fosse a campânula de uma medusa, né? Como se fosse muito parecido então com as águas-vivas, com as medusas, embora tenha as fileiras de quitenos e que são ativas para a locomoção deles. Tá? Saindo desse grupo aqui, que está mais próximo entre si, a gente tem os Ossiropsídeos, que antigamente eram colocados dentro dos lobados, por terem essas projeções como lobos, mas a diferença é que eles não têm aquelas tentilas na margem oral. Além disso, eles têm uma característica muito especial do grupo. Eles são os únicos quitenófilos que não são hermafroditas, então a gente vai ter Ossiropsídeo que é macho e Ossiropsídeo fêmea, separados, indivíduos separados. E eles têm uma outra característica bem interessante. Eles têm uma musculatura bem desenvolvida nessas projeções, nesses lobos, de forma que ele consegue bater os lobos como se fossem asas para escapar rapidamente de um predador, por exemplo. Tá? E um outro grupo aqui, nessa politomia, são os Lobatolampeides. Né? Os Lobatolampeides parecem muito os lobados em geral, tá? Com projeções do corpo. Aqui numa vista boral a gente vê as 8 fileiras de quitenos, as duas projeções, uma para cada lado, elas não são fixas, elas podem se abrir como se fossem lobos mesmo, mas uma coisa que é muito característica desse bicho são essas gônadas, esse canal meridional formando uma espécie de gancho, né? Uma espécie de gancho mesmo, uma âncora, né? E esse canal forma essa estrutura na forma de gancho e as gônadas se desenvolvem justamente nessas estruturas. Então,
São 4 projeções dos canais meridionais formando esses ganchos com as gônadas nos tentáculos subestomodiais. Tá? Nos tentáculos, não, desculpa, não, nos canais meridionais subestomodiais. Bom, aí a gente vai para um outro grupo, então um outro ramo aqui, onde estão os pleurobraquídeo e os puquídeo. Né? Os pleurobraquídeo, tanto os pleurobraquídeos quanto os puquídeos têm essa forma bem esférica do corpo, né? Ligeiramente ovalada. Né? Os puquídeos vão ter uma projeçãozinha na região da boca. Tem uma forma muito parecida com a das larvas cidipídeas, né? Tanto que anteriormente eram colocadas dentro da ordem Cidípida, com 2 tentáculos longos. E uma característica bem importante do grupo aqui, os tentáculos, as bainhas tentaculares, elas são muito longas dentro do corpo deles, né? E os tentáculos, elas se abrem bem próximos da região aboral, a região oposta à boca. Então, quando esse organismo captura as presas, por meio dos tentáculos, das ramificações dos tentáculos, eles têm toda uma movimentação do corpo, de forma a fazer um loop, de forma a jogar os tentáculos próximo da boca para ele poder ir capturando com a boca aquilo que o tentáculo capturou. Tá? Isso acontece tanto nos pleurobraquídeo quanto nos puquídeo, que são esses da direita aqui. Aí a gente entra num grupo, então, em que a gente vai ter os platictenídeos. Os platictenídeos são o grupo de quitenóforos bentônicos, quitenóforos que vivem geralmente associados ao fundo. Né? Eles não ficam necessariamente fixos, eles podem rastejar, às vezes eles podem se arriscar a dar uma nadada na coluna d'água, mas geralmente então eles vivem rastejando sobre algum substrato e são espécies geralmente muito achatadas no eixo oral aboral. Né? Toda a margem oral, a margem da boca, ela fica voltada para o substrato, né? E a margem aboral, então, o órgão apical vai ficar no centro da margem aboral e vão ter 2 chaminés, né, ou canais por onde vão sair os tentáculos, aqueles tentáculos bastante longos. Nessa espécie aqui, aqui de baixo, que é a Valicula multiformes, que é uma espécie que está presente aqui no litoral brasileiro, esse bichinho aqui ele tem em torno de 1 centímetro, no máximo, 1 centímetro de comprimento, mas os tentáculos podem chegar a 15 centímetros, às vezes até mais. Tá? Alguns desses grupos perderam as fileiras de quitenos na fase adulta, como é o caso da própria valícula aqui, ou da quitenoplana, que é essa da direita aqui, mas as larvas possuem quitenos. Um outro grupo que está muito próximo, então, pelas filogenias dos platictenídeos são os lampeídeos. Né? Os lampeídeos, se resumindo a uma espécie que é a Lampea pancerina. A Lampea, ela é um quitenóforo, ela consegue projetar a margem oral dela toda de forma a rastejar sobre um substrato, só que geralmente elas estão presentes na coluna d'água. E durante a fase inicial juvenil da vida, larval e juvenil, muitas vezes elas ficam aderidas a salpas, né? Que são um outro grupo de organismos planctônicos. Né? Então elas muitas vezes ficam dentro do próprio corpo da salpa, né? Na fase juvenil, e depois que elas crescem, aí sim elas se tornam mais ativas, natantes ativas, mas também se alimentam inclusive das próprias salpas e de outros grupos gelatinosos também. Tá? Para finalizar aqui, a gente vai ter o grupo dos mertensídeos. Aqui nessa filogenia, coloquei como pontilhado a relação dos mertensídeos com os demais, porque para alguns grupos dentro dos mertensídeos, com base no 18S, eles acabam caindo numa posição aqui para dentro, próximo dos pleurobraquídeos, por exemplo, e nas análises filogenômicas eles já caem, outras espécies já caem mais próximo da base, próximo dos Euplocamide. Então, a posição de mertensídeo ainda é um pouco incerta, né? Por isso que eu ressaltei aqui com esse pontilhado.
Os mertensídeos são quitenófilos com um corpo ovaloide, achatado, 2 tentáculos longos, e geralmente eles têm essas projeções, 2 projeções na região aboral do corpo. Tá? E por fim, os Euplocamididae, né? Os Euplocamididae são considerados atualmente o grupo mais basal dentro dos quitenóforos, né? Com corpo também ovalado, não tem projeções, como no caso dos mertensídeos, mas tem os tentáculos longos, ramificados, né? E tem um hábito de vida muito parecido com o hábito mais comum das larvas cidipídeas, né? Que é viver nadando com os tentáculos estendidos, fazendo uma captura passiva de plâncton que vai se encostando e ficando preso, então, nesses tentáculos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dos quitenófora. Vou deixar aqui algumas recomendações de leitura para quem quiser ir um pouco mais a fundo, né? Em português, a gente tem um capítulo do Brusca, da 3ª edição, que está bem legalzinho. Né? A gente também tem um capítulo que eu sou um dos autores, inclusive, eu e o professor Álvaro Migoto, do Zoologia de Invertebrados, do Françoso. Mas devo deixar claro que esses capítulos já estão um pouquinho desatualizados, embora no todo ainda tenham muita informação que é válida. Né? E aí a gente tem esses livros que saíram mais recentes agora, o Invertebrate Tree of Life, do Giribé e Edgecombe, que saiu em 2000, no ano passado. Tem um capítulo bem interessante de quitenófora, principalmente falando das relações com outros filos. E aí eu vou fazer uma outra videoaula falando melhor das relações de quitenóforos com outros filos. E esse livro, Invertebrate Zoology, a Tree of Life Approach, que vai sair agora, vai ser lançado agora dia 9 de julho, onde eu tenho um capítulo, onde eu fiz o capítulo de quitenófora junto com a doutora Sanna Majaneva, da Noruega, e aqui a gente tem um capítulo que está bem atualizado já, com todas essas últimas questões, inclusive já questionando a taxonomia atual do grupo, já mostrando essa árvore de consenso que eu mostrei para vocês, das relações internas dentro do grupo. Tá? Para conhecer um pouco mais de forma digital também, eu deixo aqui o link do meu canal Ctenophores from the São Sebastião Channel, ou Ctenóforos do canal de São Sebastião. Ele já está bem desatualizado, mas tem informações importantes lá sobre as principais espécies que ocorrem aqui no Brasil, especialmente aqui na costa do estado de São Paulo. Né? E deixo também o link para a página do meu laboratório de zooplâncton gelatinoso, da UFABC, onde também vão estar disponíveis uma série de publicações, todas as minhas publicações mais recentes aí, sobre o grupo, né, entre outros grupos gelatinosos, os quitenófora. Tá? Agradeço então a atenção de vocês na aula e a gente se vê numa próxima videoaula. Até mais!